mais vezes que a gente suba aqui, é sempre o nervosismo. Estava falando com o Pedro lá em casa agora sobre isso, né? A gente, por mais vezes que a gente vem falar sobre a palavra do Senhor, a gente sempre fica um pouco nervoso. Mas qual o assunto que Deus tem para nós hoje? Desde que eu recebi o convite do pastor para poder conduzir a palavra na quarta-feira, eu venho orando a Deus para que Ele me desse a orientação sobre aquilo que Ele quisesse que eu falasse, que fosse de acordo com a vontade dEle. E desse período todo, é uma coisa que vem sempre ficando latente, são o que a gente tem visto hoje no nosso cotidiano, que essa grande divergência que está havendo entre as pessoas. Uma série de conflitos por questões das mais diversas, em especial por questões políticas, por questões ideológicas, por questões das mais diversas possibilidades. E tem também outro detalhe importante. Por outro lado, há uma tendência da gente se desligar também das pessoas, pelo uso constante do celular, pela preguiça mesmo de conversar, pela falta de oportunidade mesmo da gente se relacionar. E relacionamento esse que faz parte do nosso cotidiano, porque eu particularmente acho que tem poucas coisas tão boas quanto a gente conhecer pessoas. É uma tendência natural nossa, é uma tendência natural que a gente procure se relacionar, porque, por exemplo, quem está na fila do supermercado, etc., é muito frequente que a gente comece a conversar, que a gente procure uma pessoa, que a gente troque ideia, a gente acaba fazendo amizade, a gente conhece a caixa do supermercado, a gente estabelece contato com muita facilidade, quando a gente se predispõe a isso. Mas por que isso acontece? Simplesmente porque é da nossa natureza. Então o tema que a gente vai tratar hoje é Unidos por Todas as Juntas. É falar sobre esse tema, especificamente para nós cristãos, que temos por mandamento a necessidade de nos relacionar, que temos por premissa básica fazer com que a outra pessoa esteja como prioridade para mim. Que outra pessoa? Qualquer outra pessoa. Não de forma aleatória, mas qualquer outra pessoa, ela precisa ser para mim extremamente importante. E a gente vê isso, como eu já falei, como uma tendência natural, que a gente busca isso. A gente fica extremamente feliz, por exemplo, quando tem uma confraternização, que a gente tem a oportunidade de conversar, que a gente tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, que a gente tem a oportunidade de trocar ideias, adquirir informações, dar informações e até certa divergência. É uma coisa que a gente tem até prazer de discutir com a outra pessoa de forma tranquila sobre um ponto de vista dela, o meu ponto de vista. Isso é uma coisa que é muito legal de fazer. De diversos assuntos, isso é uma coisa que a gente faz com muita tranquilidade e gosta muito disso. E a palavra de Deus ratifica isso que a gente está falando, né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustados e unidos pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, como devem agir os crentes. É da nossa natureza. O que não é da nossa natureza são conflitos. O que não é da nossa natureza divina é problemas. Isso não é da nossa natureza. O contrário, sim. A boa relação, ela é da nossa natureza. Como eu disse, em toda e qualquer oportunidade que a gente tem, a gente busca estabelecer contatos. A gente busca fazer com que a outra pessoa nos conheça. É muito frequente, inclusive, isso acontece de vez em quando, eu escuto ou vejo, a pessoa fala, ela na fila, a primeira vez que ela fala, ela abre a vida dela para outra pessoa. Ela conta detalhes da vida dela, conta detalhes da família, conta detalhes das mais diversas situações, ela compartilha com uma pessoa que ela mal conhece.
Por quê? Porque ela está agindo segundo a natureza dela, que é estabelecer contato. Por que isso? Porque a gente até hoje ouviu falar que é quase impossível ser feliz sozinho, né? A gente já viu uma música que fala sobre essa questão. Se você pensar agora, se você puxar pela sua memória, em momentos felizes da sua vida, quantos deles você teve esse momento feliz pra caramba, que você te marcou, que foi sozinho? É raro, não é? Pode até ser que exista algum momento que a gente foi extremamente feliz sozinho. Quando a gente puxa pela memória, todos os momentos, tudo aquilo que me foi agradável, tudo aquilo que me foi legal, que eu me lembro com saudade, estava com outras pessoas. Pessoas que a gente conhecia, pessoas que não conhecia, mas momentos em que a gente estava junto com alguém. Essa é o grande número dos momentos felizes que a gente tem na nossa vida. Ele está compartilhado. Compartilhado porque, além de momentos felizes, o relacionamento traz para a gente uma coisa muito legal, que é o aprendizado. Ninguém aprende. Algumas pessoas é autodidata, que tem uma característica que pode, sei lá, que tem uma capacidade intelectual diferenciada, que pode aprender sozinho. Mas quem nunca ouviu aquela frase que diz o seguinte: não faz assim não, porque assim é melhor. Faz desse jeito. Ou então, não faça isso, porque para mim não deu certo. Ou então, eu não sei, vamos perguntar para fulano, como é que faz isso? Vamos perguntar para o Geraldo, como é que faz? Esse tipo de relação, como a palavra disse, ela é edificadora. A relação, ela traz para a gente, além de momentos felizes, uma série de aprendizados que a gente, sozinho, ou teria muita dificuldade para obter, ou nunca ia obter. O relacionamento, ele faz com que a nossa cabeça se ligue. Não, é importante eu me relacionar com aquela pessoa. É importante eu aprender com ela. Aprender com o que deu certo, aprender com o que deu errado, mas partindo do princípio que eu vou me relacionar com ela de alguma maneira. Vou me aproximar, vou ter contato, vou ouvir, vou falar. A partir desse momento tão especial que é a nossa relação interpessoal. Outra situação, e essa também todo mundo sabe, são os momentos de dificuldades que a gente passa. O pastor vem falando sobre isso em algumas ocasiões. Que nós, de modo geral, temos uma dificuldade muito grande de pedir ajuda. Mas, invariavelmente, nós precisamos de ajuda. Não existe pessoa que consiga viver sem depender de alguém, de alguma maneira. Sem precisar de um apoio específico, sem precisar de uma força em determinado momento. Eu particularmente, fui criado e cobrado para ser independente. Desde criança, porque se não fosse também tinha morrido. Na roça a gente tem que ser independente. Então, desde criança, sempre fui cobrado e muito instruído a ser independente. Mas, em inúmeras situações na minha vida, eu dependi muito de pessoas. Essa semana passada mesmo, aconteceu. A Aninha torceu o pé, lá fazendo. A Cacá estava para a casa da mãe dela, estava sem carro, sem ninguém. E falei assim, vou passar aqui no grupo, falar com o Vaguinho, para ver se alguém pode me levar a Aninha no médico, não sei o quê. A hora que eu ia fazer isso, minha sobrinha chegou e levou a Aninha, desenrolou, deu maior força. Uma coisa que eu não esperava, não estava preparado, e o que me chamou a atenção foi o seguinte, foi a possibilidade de eu ter várias opções para pedir ajuda. Eu fiquei feliz com isso. Eu podia ter pedido ajuda para um monte de gente, e sem constrangimento. Eu poderia pedir ajuda para várias pessoas do meu contato, sem nenhum constrangimento.
sem nenhum constrangimento. Isso é uma condição que eu só consigo ter porque eu me relaciono com vocês. É só por meio disso. Não há outra maneira, nenhuma outra coisa de que eu receba uma ajuda que não seja por meio de um relacionamento que eu estabeleci durante um período. Obviamente, eu posso receber ajuda de qualquer pessoa, em qualquer momento, mas nesse caso específico, eu podia escolher a quem pedir ajuda. É uma dádiva do Senhor, que eu sou muito grato por isso. Imagina só, nesse mundo em que a prática, um mundo fora da igreja, a prática é o individualismo, é cada um buscando o seu lado, a gente ter a opção de pedir a quem pedir ajuda, é um privilégio que a gente não pode desperdiçar. E nesse segmento, mesmo que a pessoa não possa te ajudar de forma prática, mas o fato de compartilhar com você um momento difícil, uma luta, de estar do seu lado, mesmo que seja para sentar no meio-fio e chorar junto, isso é uma coisa que não tem preço. Porque mesmo que a gente não consiga resolver o problema de alguém, mas se a gente conseguir compartilhar com ele um momento difícil que ele está vivendo, certamente a gente se sente acolhido, a gente sente que está fazendo diferença na vida de alguém, e isso é muito gratificante. A gente vê isso muito frequentemente em velório, não é? Momento triste. Lá o pessoal fica aborrecido, fica ressentido, triste, mas é um momento também em que os amigos vão com você, te abraçam, os familiares estão juntos, choram com você, ele compartilha histórias da pessoa que morreu, da situação que viram juntos, etc. E aquele momento de tanta dor, ele é amenizado pela presença das pessoas, pela capacidade que a gente tem de nos relacionar, pela possibilidade que a gente tem de ser abraçado e de compartilhar um momento tão difícil. Isso nos dá força, nos dá ânimo e a gente consegue passar por aquele momento. Os profissionais de saúde dizem que a gente precisa viver o luto, para que a gente deixe aquilo para trás e continue vivendo, continue a vida. Mas para viver esse luto, é muito mais fácil passar por esse momento com pessoas do seu lado, com amigos, com familiares, onde você pode realmente... eu vou ver aquele camarada só no outro velório, talvez, mas naquele momento ele estava presente, ele compartilhou comigo, e aquilo me fez bem. Então, esse tipo de situação, nós precisamos valorizar muito. Os relacionamentos, que são a nossa natureza, nos proporcionam também isso. Mas, como diz a Aninha, a vida não é um morango, não é uma coisa fácil. Relacionamentos não é uma coisa mais tranquila do mundo. A gente construiu um relacionamento consistente, em que a gente possa compartilhar e etc., não é uma coisa fácil de ser feita. Demanda cuidado, demanda desprendimento, demanda uma série eu tenho que abrir mão de uma série de coisas para que o meu relacionamento interpessoal ele seja estabelecido. Não é fácil, não é uma coisa tranquila, não é um morango, mas ele é possível, porque é da nossa natureza. Esses dias atrás, estava no culto infantil com as crianças, e eu estava conversando com eles exatamente sobre isso, sobre a questão da empatia. E eles mesmo pequenininhos, do jeito que eles estavam lá, etc., eles sabiam o conceito. Pô, então me dá um exemplo do que vem a ser empatia. Eles falam assim, empatia é você não rir quando alguém cai, é você não passar na frente na fila, não furar a fila, é você não chamar alguém, o amiguinho, de um apelido que ele não gosta, é você não ficar pegando as coisas dele. Então, o que me chamou a atenção é que essas crianças aprenderam isso em algum lugar, né? Elas têm esse conceito de empatia já estabelecido
Glória a Deus por isso. Nossas crianças daqui da igreja, eles têm esse conceito estabelecido do que vem a ser empatia. E é basicamente isso que a gente precisa ter para que os nossos relacionamentos sejam estruturados. É entender a importância disso. É me colocar no lugar do outro, mas não por uma mera estratégia, mas por uma real vontade de me aproximar da pessoa. Porque se a gente tem isso já desde criança, o que nos falta? O que é importante a gente aprimorar no nosso cotidiano para que a gente possa chegar nesse patamar? Ou seja, chegar efetivamente me colocar no lugar da outra pessoa, entender, fazer com que aquela situação que pode não ser favorável seja contornada. O esforço que eu vou empreender nesse processo de estabelecer um bom relacionamento está muito vinculado aos valores que eu cultuo. Porque, de repente, por uma coisinha mínima, por uma besteirinha, eu deixo de me relacionar com alguém que é extremamente importante para mim. Nos valores que eu tenho lá, ou seja, nos pesos que eu coloco na minha balança do custo-benefício, eu posso atribuir, colocar um peso errado em virtude da minha má interpretação. Essa questão de valores e essa questão de peso, contrapeso, custo-benefício, a gente tem que comparar com alguma coisa. Por que vale a pena ou não vale a pena? Por que eu devo fazer ou não fazer? Eu compartilhei aqui com o pessoal no PGM uma vez, uma estratégia que eu adoto. O Vaguinho sempre fala nessa estratégia, que é a seguinte: se o Robson não morreu, não tem problema. Por que isso? Uma vez, contando rapidamente esse episódio, a gente, na igreja que eu vim, na Monte Moriá, a gente fez um retiro espiritual lá na roça. Lá na roça tem um rio, e esse rio tem um local de uma cachoeira onde a galera chama poção, que a gente toma banho. É um poção raso, deve ter lá 1,5 m, 2 metros, variável, de profundidade variável, mas varia em torno disso. No final do retiro espiritual, de um dia, estava lá, todo mundo indo embora e tal, o Robson, um amigo da igreja, e mais algumas pessoas, vamos dar mais um mergulho para a gente poder refrescar. Final da tarde, tinha chovido, água barrenta, e fomos lá para o rio. O Robson é um camarada de quase 2 metros de altura, deve pesar uns 120 quilos, mais ou menos, então é um cara bem grande, mas ele tem uma característica importante: ele não sabe nadar. Então, o rapaz não sabe nadar, foi para o rio, por uma bobeira lá, ele foi puxar um garotinho que estava lá nadando assim com dificuldade, foi puxar, na hora que ele puxou, pisou num banco de areia e afundou. Afundou e desapareceu. Ele não sabia nadar, né? É raso, mas também ele perde a noção do que é fundo, que é raso, que é fundo, que é raso, e sumiu. E estava eu praticamente sozinho lá, mais o Pedro, novinho, mais umas crianças, mais um rapazinho, que não sabia nadar também. Então, eu mergulhei muito. Eu procurei muito ele, durante muito... Eu não sei se alguém já ficou aqui, conseguiu ficar 3 minutos sem respirar aqui. Se alguém levantar a mão, você consegue ficar 3 minutos sem respirar? É muito difícil. Pode ser que eu consiga, mas é muito difícil. Imagine alguém se afogando durante um período muito longo. Eu já extremamente exausto, mas uma correria louca, com desespero. Eu talvez não consiga expressar em palavras o desespero que eu vivia naquele momento, de ter um camarada recém-casado, conhecido, amigo de longa data, desaparecendo, morrendo afogado. Andei para lá, nadei desesperadamente, fui do outro lado do rio,
trouxe um bambu, já não via mais, já não tinha mais fôlego, não tinha mais cansaço, estava extremamente extenuado. O Pedro, pela intervenção do Senhor, logicamente ele subiu numa pedra assim, e por um espasmo que o Robson deu, na água barrenta, impossível de ver. O Robson deu um espasmo. Aí o Pedro viu, está ali, está ali, está ali. Mas só que eu já não tinha mais fôlego, não tinha mais estrutura, mas mesmo assim mergulhei. Mergulhei e consegui achar o Robson. Imagine eu, pequeno, fraco, sem fôlego, sem coisa, já quase morrendo, só que eu tinha trazido o bambu e o garoto que estava do lado conseguiu me entregar o bambu e eu puxei ele. Aí ele me puxou, eu segurei com o Robson, tiramos ele da água, ele com o olho virado, desfalecido, com o olho virado, botamos na areia. A hora que viramos assim, ele respirou. Alívio total. Nem respiração boca a boca foi preciso, graças a Deus. Não foi preciso, ele respirou, agradecemos a Deus, oramos ali. Como eu falei, não é possível traduzir para vocês o desespero que é ter esse episódio na sua vida. Mas sarou. Robson levantou, andou, o olho voltou para o normal, rimos um pouco, foi embora. Tá, beleza, o cara chegou, foi buscar e foi embora. Foi embora, quando foi meia-noite, a esposa dele me ligou. Falou assim, Robson internado. Ele está internado porque tem um problema muito grave. Eu não sei qual o nome, não entendo, não sei direito. Mas tem uma enzima no nosso corpo, que é a enzima do estresse. Ela causa a morte por esforço exagerado. Morreu o cadete, morreu esses caras que morrem, porque essa enzima, quando chega, ela tem um patamar, que é 1000. Se ela chegar em 1000, o cara tem um colapso cardíaco e morre, invariavelmente. O do Robson chegou a 998. Chegou a 998. Ele estava internado, ficou 5 dias internado, tentando fazer com que essa enzima voltasse à situação normal. E voltou. E hoje o Robson está cantando, feliz da vida, lá na igreja. Então, quando tem alguma coisa muito ruim que acontecendo, etc., ou seja, que eu posso reclamar ou não, eu falo assim, bom, se o Robson não morreu, isso aí é coisa pequena. Então, nesse cenário, por que essa conversa toda? É para mostrar que, em algumas situações, a gente valoriza coisa pequena demais, frente a grandes ganhos que a gente tem. Então, nesse sentido, quando a gente faz o custo-benefício dos relacionamentos, a gente precisa levar isso em consideração. Esse fato pequeno vale o desperdício desse nosso relacionamento? Esse é um questionamento que a gente precisa fazer. E quem faz isso? Você. Você é o chato. Não é outra pessoa que é chata. Não é outra pessoa que precisa mudar. Você é a pessoa, você é o agente. Você é a pessoa que precisa aplicar os meios necessários, as ferramentas, os cuidados necessários para que os relacionamentos sejam cada dia mais aprimorados. Eles precisam, no nosso cotidiano, fazer com que a minha relação com o outro seja pautada pelas ações que eu tomo. Porque a gente tem um erro muito frequente, que a gente tem uma expectativa muito alta em relação às outras pessoas. E ninguém é perfeito. A gente quando gera uma expectativa muito grande com relação às outras pessoas, a gente acaba perdendo a percepção de que a outra pessoa é falha, que ela não é perfeita, que ela não entendeu o que você espera dela, talvez, que ela pensa de forma diferente, ou que simplesmente não quer fazer aquilo que você esperava. A gente tem que entender isso, que essa expectativa exacerbada, que esse orgulho besta que a gente de vez em quando cultua, é um prejuízo muito grande para grandes relacionamentos que a gente pode perder ou então deixar de fazer com que cresça.
não é isso? E quais são os cuidados que a gente precisa tomar? Quais são os cuidados que a gente precisa tomar no nosso dia a dia para que a gente não seja uma pessoa de difícil relacionamento? Eu falo por mim, porque a gente tem que tomar um cuidado especial nisso, porque é o seguinte, quando a gente fala sobre isso, a gente fala assim, tal pessoa, etc. Mas não, o que eu quero que a gente chame a atenção é para a minha conduta, para a minha forma de agir, porque cabe a mim, a minha responsabilidade fazer com que os relacionamentos que eu tenho sejam aprimorados, que eu aumente a minha relação com as pessoas, que eu busque fazer com que essa relação me ensine, me ajude, eu ajudar as pessoas, tudo isso depende de mim. Então, por exemplo, a fragata ali, ó, exagero e mentira, uma coisa que eu tenho que evitar. A palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Cuidado com isso. A gente fala, de repente, coisa que não vale a pena, exagera nas verdades. Outra coisa fundamental, a gente erra, mas a gente tem uma vergonha danada, ou então um orgulho de não pedir desculpas. E é muito legal quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue claramente falar: você me desculpa de eu ter falhado contigo? Falhei mesmo, cara, desculpe, foi mal. Porque, como a palavra de Deus diz o seguinte, né? Quem fica observando o vento não plantará, e quem não olhar as nuvens não colherá. Não quem fica olhando as nuvens não colherá. A gente fica, de repente, esperando a oportunidade, esperando o momento certo, esperando que, sei lá, que aconteça algum evento especial para que eu vá e me desculpe. Se errou, você tem consciência, peça desculpas. Isso é uma coisa que é muito importante. Ah, foi ele que errou. Volta na balança. Vê se quem errou, fulano ou Beltrano, tem peso suficiente para impedir um aprimoramento ou restabelecimento de uma boa relação. Pensa na balança. Pensa no Robson. Próximo. Outra coisa que eu preciso evitar é reclamar. Façam tudo sem queixas, dissensões, discussões, etc. Porque é ruim quando a gente está com alguém que reclama, que murmura. Quando a gente faz isso, é ruim de alguém ficar perto da gente. Nós temos que evitar esse tipo de coisa. Se tem que pegar alguma coisa para fazer, faça, mas sem queixa, sem arrumar desculpa, sem falar, sem... Entendeu? É desgastante. Então, nós temos que evitar de fazer isso. Eu tenho que evitar de fazer isso. Outra coisa que a gente tem muito é a questão do ego. A gente gosta, de repente, muito de falar, a gente tende a deixar a pessoa não falar, a gente não compartilha, a gente quer sempre que a nossa opinião prevaleça. E aí diz o seguinte: vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos, não seja sábio aos seus próprios olhos. A gente tem uma visão, de vez em quando, um pouco exagerada a nosso respeito. Então, é muito importante que, para um bom relacionamento, para que qualquer um de nós aqui, tenha isso, essa humildade de ouvir, de entender como é que a pessoa fala, como é que a pessoa entende, o que ela quer, a opinião dela tem tanto valor quanto a minha. Isso é uma coisa importante. Próximo. Outra coisa, a gente precisa ser imparcial. Uma coisa que atrapalha muito é quando a gente só puxa brasa para a nossa sardinha. A imparcialidade, ela é uma condição muito legal da gente observar no nosso dia a dia. Tal ação eu estou tomando porque vai me favorecer ou é só para eu estou sendo realmente justo, imparcial? Isso é uma coisa difícil de ser feita. Normalmente, a gente tende a tomar as ações que são favoráveis a nós, não às outras pessoas. Julgamentos é um outro ponto importante. A gente não está aqui para julgar ninguém. O nosso papel é informar.
Não é esse, se a gente for pensar direitinho, o nosso papel não é informar. Nosso papel não é informar do plano do Senhor, não é informar que Deus tem para a sua vida, não é informar aquilo que o caminho que Deus estabeleceu, não é informar os riscos que você tem de andar distante da presença do Senhor. O julgamento não nos cabe. Pela graça do Senhor, não nos cabe julgar. Nós não temos essa premissa. A nossa premissa é expor os fatos. A nossa principal função é apresentar aquilo que Deus tem para a vida das pessoas. O julgamento é do Senhor. E nós já sabemos muito sobre o que acontece quando a gente tenta nos colocar no lugar do Senhor. Acho que foi essa semana ou semana passada, não sei. O pastor falou uma frase de Agostinho que diz que o orgulho transformou anjos em demônios e a humildade transformou homens em anjos. Essa orientação ela é muito importante, que nós não temos a premissa de julgar. Outra coisa também é a questão de falar, né? Comentários desnecessários. Eu tenho que evitar esse tipo de coisa. Se eu tiver alguma coisa para falar que seja edificante, eu devo compartilhar. Se não for edificante, se não for correto, se não for rastreável, eu evito. É a melhor alternativa que você faz, evita. Esclarece, fala com a pessoa. É muito importante esse detalhe. E outro ponto importante, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A gente começa a pensar muito, nossa, mas está muito ruim a vida, está muito difícil, está muito difícil. Vamos pensar, aqui vai ser isso mesmo, não tem alternativa não. No mundo tereis aflições. Essa é a realidade. Então, isso aí é uma coisa importante que a gente tem que ter na cabeça também. É muito ruim quando alguém está do nosso lado e a gente começa a reclamar demais. Só negatividade, só ruim, só tristeza, só problema. Tem que parar com esse tipo de coisa e pensar nas coisas do alto. Nós temos mesmo problema pra caramba. Mas a gente tem outros objetivos também. A gente tem outras coisas para fazer. A vida é muito boa também. E para finalizar, tem um versículo que diz o seguinte: ninguém devolveu mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Isso que é interessante, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Aí não está falando assim, não, fulano, empreenda todos os esforços para viver em paz com fulano. Não, empreendei, está falando para todos nós, nosso exercício diário. Mas eu preciso disso? Eu preciso desse esforço todo? Eu tenho que realmente primar e buscar esse tipo de coisa? Se você acredita na Bíblia, e se você já leu 1 João 4:20, você certamente sabe que isso é verdade. Então, preciso disso? Então, preciso de todo esse esforço? Não há dúvida disso. Nós precisamos ter esse entendimento. Dá trabalho, não é um morango, mas tem muita coisa que a gente pode ter de ganho com relação a isso. E não é só ganho, é você estar alinhado com a sua natureza. Porque se você não está buscando isso, não é uma meta na sua vida, você está se enganando. Porque nós estamos aqui para esse fim, como igreja, unidos por todas as juntas, estabelecermos uma relação interpessoal consistente, produtiva, que vai fazer com que outras pessoas venham para nós, que compartilhem conosco da mesma ideia. Isso é extremamente importante. Amém? Nós temos uma tendência a fazer isso muito bem. Nós aqui, como já disse em outras ocasiões, a Igreja Batista Betânia, ela tem essa tendência
ela tem essa facilidade. É muito fácil a gente ter aqui entre nós um bom relacionamento. O que a gente precisa respeitando as individualidades, sem ser invasivo e também sem ser restritivo, a gente conseguir ter esse equilíbrio de nos aproximar, estabelecer contato, aprender, buscar compartilhar das dores e dificuldades. Isso faz parte da nossa natureza. Amém? Então vamos orar para que Deus abençoe a nossa vida e que isso seja uma realidade em nós. E mais uma vez, isso é para mim, isso é para eu como pessoa agir e tomar essa decisão na minha vida. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela essa oportunidade, por esse momento, Senhor Deus, que temos aqui, de aprender a sua palavra, de termos um tempo para ler versículos que nos orientam, para estar, Senhor Deus, pautando em nossas vidas essa prioridade. Esteja em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nos dando esse entendimento. Fortaleça cada um de nós. Faça, Senhor Deus, com que nossos relacionamentos aqui na igreja, externamente, eles sejam, Senhor Deus, alinhados com a sua vontade, que sejam, Senhor Deus, proveitosos, não só para mim, mas para outra pessoa também. Que haja, Senhor Deus, crescimento mútuo do seu corpo. Amém.